será que ainda tem vida entre os carros aventureiros? Porque assim, galera, tem uns 15 anos que eu testo o carro, eu peguei Celta Off-Road, Fiesta Trail, CrossFox, que foi o auge ali no final dos anos 2000. Mas isso era uma maneira das montadoras correrem para ter algo aventureiro, enquanto não tinha um SUV de verdade para oferecer para o público. E hoje, pleno 2023, um monte de SUV, e temos aqui um Fiat Argo Trekking, que acabou de receber um câmbio CVT, e é um carro aventureiro. Então vamos ver aí se ainda tem vida nesse segmento que já tem bastante tempo no Brasil. A ideia original dos aventureiros era servir de ponte, né, entre um hatch, então ele era derivado de um hatch, e um SUV, que era outra categoria de veículo. Ele era mais acessível que o SUV, porém já tinha um apelo aventureiro aí que o hatch não tinha. O Argo Trekking faz exatamente isso. Com o câmbio CVT ele está acima da versão Drive CVT 1.3 e abaixo do Pulse 1.3 CVT. Ele fica ali bem no meinho. O que caracteriza um carro aventureiro? A gente tem pneu de uso misto, geralmente uma suspensão um pouquinho mais elevada, apliques de plástico. Aqui no caso do Argo Trekking a gente tem alguns adesivos também, mais chamativos e tudo mais, barra de teto também. E esse carro aqui está custando R$ 96.990. E quem está competindo hoje basicamente com o Fiat Argo Trekking é só o Renault Stepway, que também é 1.6 e é CVT. Só que o maior inimigo do Argo hoje é o próprio Pulse na versão Drive 1.3 CVT. Por quê? O Pulse começa em R$ 105.990, esse aqui R$ 96.990, mas tem alguns opcionais que eu já vou falar. O preço desse carro aqui está R$100, mais ou menos. Então, além de justificar o segmento de aventureiro, a gente tem que justificar agora para vocês por que comprar esse carro e não um Pulse direto. Razão para um aventureiro existir até hoje? Ainda tem. Um SUV aí por menos de 110 mil mais ou menos é muito difícil de arranjar. Esse aqui pelo menos é abaixo de 100 mil, já tem uma justificativa. E o Pulse, né? O Pulse aí que é o maior parelho desse carro. A questão é, quando você pega as dimensões do Pulse, ele é muito parecido com o Argo em comprimento, em porta-malas até, vão livre do solo, e a lista de equipamentos é bem parecida. O que o Argo não tem em relação ao Pulse de entrada? Fica faltando os airbags laterais, fica faltando o farol de LED e a multimídia maior, que são de série lá no Pulse e aqui no Argo não. E claro, uma das vantagens do Pulse é o visual, que é um pouco mais bonito, um pouco mais moderno. E agora nos resta falar por dentro e dos equipamentos. Vamos entrar. Esse Argo Trekking CVT é a versão mais cara que tem na linha do Argo. Então ele já é bem completinho, o volante é de couro e tudo mais, tem ar-condicionado, direção, central multimídia de 7 polegadas e tudo mais. Com o CVT ele ganha o piloto automático, modo esporte aqui para o câmbio, você pode simular marchas aqui na alavanca também. Ele já tem controle de estabilidade, os dois airbags frontais, tem o assistente de partida em rampa, enfim, é um carro que já vem bem completinho e por R$ 96.990 está dentro aí o que você espera de equipamentos pelo preço. Esse carro aqui está com o opcional Trekking Top, ele acrescenta mais algumas coisas por R$ 2.990. Entre elas estão o banco de couro, o ar-condicionado digital e a chave presencial aqui com partida por botão. Em questão de espaço interno, esse carro aqui não é muito diferente do Pulse, é um pouquinho menor mesmo, só que não é tanto, não é como se ele fosse apertado, cabe pessoas aqui atrás, seres humanos com altura normal, sem nenhum problema. Ele não vai ter o quê? O acabamento um pouquinho mais aprimorado que o Pulse tem, e aquele painelzão mais moderno, envolvente. Eu particularmente prefiro esse aqui, primeiro porque é mais simples e segundo que ele não te envolve tanto, fica um pouco mais aberta a cabine. E como eu disse, fica faltando no Argo o farol de LED, fica faltando os dois airbags laterais, o ar digital de série é no Pulse, o Argo Trekking é só no opcional, mas no geral é pouca diferença de acabamento, pouca diferença de espaço interno. Então o custo-benefício desse carro aqui é quase tão bom quanto do um Pulse de entrada. Outra diferença do Pulse é que ele vem de série com aquela telona de 8,4 polegadas, essa aqui é de 7. Mas gente, ó, eu tenho miopia, uso óculos multifocal porque eu tô com a vista cansada já, e eu enxergo tranquilamente essa tela, não precisa ser a maior. Então se você não faz tanta questão desses equipamentos a mais, super modernos, né, a última palavra em tecnologia, só que é um carro que atenda, o Argo atende muito bem e essa versão Trekking ainda tem a vantagem de uma posição mais elevada para dirigir. Agora sim, a bordo do Argo Trekking CVT. E eu queria quebrar essa parte aqui em duas partes, tá galera? Primeiro falar as vantagens de se ter um carro aventureiro, que ainda são atuais, e também falar desse novo conjunto do Argo com um inédito câmbio CVT, né? Ele já teve câmbio automático no passado e automatizado,
mas o CVT é a primeira vez. Uma das vantagens do aventureiro perante ao hatch em que ele se baseia é você ter uma suspensão um pouco mais elevada, você tem uma suspensão um pouco mais preparada, um pneu de uso misto que é mais resistente, e você também tem um vão livre maior. Então você pode fazer aqui, ó, essa via nem parece, mas é muito esburacada e você nem sente tantos buracos, nem lombada. Aqui a gente vai ter uma lombadinha, eu vou passar ela a 30 por hora, vou roletar a lombada e ó, tranquilaço. Tentei e ainda não consegui raspar bico desse carro. Então tem essa vantagem de você andar mais tranquilo e ignorar que é a prefeitura que é responsável por manter a via em condições de rodagem, né? Não é seu carro que tem que contornar isso. E o conjunto mais elevado também te coloca em uma posição mais elevada de dirigir, né? Então você tem uma visão boa aqui no Argo Trekking, você já tem essa visão elevada. Você tem um vão livre em relação ao solo, que é parecido com um Honda HR-V, que é um SUV mesmo. E apesar de você ter tudo isso, você não está abrindo mão de um carro compacto, um carro fácil de estacionar. E se você não quer um carro trambolhudo, que nem um SUV, esse carro aqui, um aventureiro, já atende com mais tranquilidade. Agora vamos falar do Argo Trekking com esse câmbio CVT. Ó, pra mim, gente, esse motor 1.3 Firefly aqui com seus 107 cavalos, 13, qualquer coisa quilo de torque aí no etanol, é o melhor motor que a Fiat tem. É bem acertado, roda bem tranquilo, suave, não faz muito barulho. Eu tô pegando um trânsito aqui pesado, bem pesado, quase parado. Tá fazendo 7, 7,5 com 1 litro de etanol na cidade. No Inmetro eles vão falar entre 8 e 9, né? Mas considerando o tamanho e o peso, para você ter um consumo melhor que isso, você já está olhando para um carro aí de 200 mil reais, tá? E como você está assistindo esse vídeo, eu tenho quase certeza que você não tem 200 mil reais para dar num carro mais econômico ou num híbrido, por exemplo. O CVT em si, ele é muito bem acertadinho, muito bem casado com esse motor 1.3, assim como é na estrada, no Pulse, no Cronos. A maior parte do tempo o motor está girando aqui a 2.000 RPM, ó o buraco. E a 2.000 RPM você não escuta muito esse motor, ele é bem silenciosinho, você vai escutar mais na hora que der pé. Então, por exemplo, se eu exigir mais aqui e pé, vamos lá. Aí você escuta, o CVT abre o motor, deixa ganhar giro para o carro desenvolver. Só tem uma questãozinha que você vai perceber usando o carro aqui em relação ao Pulse. Como essa cabine é um pouco mais antiga, tem as questões dos Fiats mais antigos também. Então, por exemplo, eu tenho um porta-copo, acho, e um buraco aqui que devia ser um porta-copo, mas não cabe nada. E também os porta-treco da porta são pequenos, então tem pouca coisa para você colocar os seus trecos aqui no carro. Mas de resto, é bem mais tranquilo andar aqui no Argo, que é mais compacto. Uma das vantagens do CVT é que você tem uma possibilidade de aceleração um pouco melhor, você não perde tempo trocando de marcha. Então esses 107 cavalos do Argo com o motor 1.3 são mais do que suficientes para você não ter dúvida, você ter uma confiança na hora de fazer uma ultrapassagem, uma retomada de velocidade, fica bem tranquilo para dirigir. Então se você quer esse misto aí de a posição elevada, mas sem ter o compromisso de um SUV que é trambolhudo, e você tem um consumo um pouco melhor, com conforto, sem perder desempenho, o carro aventureiro faz muito sentido, e o Argo Trekking entrega um conjunto bem acertadinho. Mais de uma década atrás, quando eu vi todos esses carros aventureiros surgindo, eu achei que ia acontecer uma de duas coisas. Ou a gente ia ter poder aquisitivo aí para ir direto para um SUV, ou o pessoal ia criar consciência de que não precisa de ser um SUV, não precisa de um aventureiro, porque é só algo a mais no carro, pode ser um hatchzinho. Só que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Então a gente ainda precisa de um aventureiro sim, porque ele traz mais do que o hatch convencional e não custa tanto quanto um SUV, entregando posição elevada de dirigir, entregando um visual diferente. Então tem o porquê. Em comparação com o Pulse, o Argo Trekking aqui CVT tem uma proposta de custo-benefício melhor, porque comparando esse carro que custa 100 mil reais com todos os opcionais e um Pulse que é 6 mil reais mais caro, 6 mil reais mais caro é aquela diferencinha para pagar um IPVA, pagar um licenciamento, e se você tirar o opcional, já é um carro bem completinho, são 9 mil reais de diferença. Então vale a pena sim ter um Argo Trekking na linha da Fiat. E se você está pensando em um aventureiro, custo-benefício é esse carro aqui.